Olá, estamos ao vivo agora direto do estúdio da RS Rádio em Porto Alegre, hoje 16 de dezembro de 2019, agora 12:07. Está iniciando o programa RS em Pauta, análise e debate das principais pautas do dia no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Eu sou o jornalista Everton Lacerda e me acompanho aqui para comentar as principais notícias os auditores Diego de Grazia e Vicente Busatti. Os ouvintes também podem participar enviando comentários e perguntas até o 12:30 através do WhatsApp 51996-697-564. O RS em Pauta é transmitido ao vivo de segunda a sexta-feira a partir do meio-dia. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindo, Diego. Bem-vindo, Vicente. Boa tarde. Bom dia, na realidade, né? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, ouvintes e aos colegas aqui que nos acompanham. Muito bem. Acho que a gente já podia começar comentando hoje sobre o comentário da Marta Esfredo ali na Zero Hora, né? Que nós trouxemos aqui essa pauta semana passada, quando era notícia quentinha, mas ela coloca que o STF ajuda a buscar 5 bilhões em dívidas em relação aos devedores contumazes. Isso é aquela questão da criminalização, né, do não pagamento do ICMS, que está pendente ainda, se não me engano, o ministro Toffoli pediu vista, né, do processo, mas já está formada a maioria. O STF já definiu, então, pela criminalização quando houver dolo, né, na questão do não recolhimento do ICMS. Isso vai ajudar, como disse aí o nosso chefe, aí, o Ricardo Neves, né, na cobrança dos devedores contumazes, né? Então, são ferramentas que vão se agregando àquela solução que a gente vem propondo já há muito tempo, né? Que a saída está no lado da Receita. Então, uma decisão do STF, daqui a pouco, vai ajudar a buscar 5 bi. 5 bi resolve o problema. Daqui a pouco tu muda a questão e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco também, né, Vicente? A questão das exportações, né, dessa tributação. Isso é uma questão de trabalho político, de trabalhar lá esse fim dessa imunidade, né? E isso também já agregaria muito para o Estado do Rio Grande do Sul. O Estado do Rio Grande do Sul precisa muito da Receita, né? Há pouco tempo atrás eu recebi no WhatsApp um escalonamento aí da situação fiscal dos estados do Brasil, e eles fizeram uma escala de 0 a 10, né? E, se eu não me engano, o Espírito Santo estava em primeiro lugar, né? E vinham todos os estados. E o último colocado, se eu não me engano, era Minas Gerais, com 0,34. Mas o último até ali, né? Porque o último mesmo era o estado do Rio Grande do Sul, que estava com 0. 0, zerinho, redondo. O governador falou exatamente sobre isso hoje no programa da Rádio Gaúcha, hoje de manhã. Ele falou sobre isso? Falou exatamente. Rio Grande do Sul com 0 e ele arredondou Minas Gerais para 0,5. Que era 0,34, se eu não me engano. E o que acontece, né? Isso quer dizer assim, o que isso diz? A saída é pela Receita, gente. A saída pela despesa é muito complicada. Há situações em que a consequência dela é muito danosa, né? O que nós estamos vendo. A questão da questão dos projetos aí que foram apresentados pelo governo, que hoje é o dia fatídico para decidir se vai se votar ou não isso amanhã. Mas é o que eu sempre disse, né? A saída que continuo dizendo, a saída é pela Receita, né? Realmente, a questão da Receita, ela nunca é atacada com seriedade, vamos dizer assim, né? Eu diria com seriedade. Agora, semana passada, foi aprovado o projeto de lei 328/2019, que acompanha a lei federal 160, né? Que isentou. Nós tivemos isenções anteriores inconstitucionais. E esse projeto de lei veio e fez a remissão de todos e anistia de todos os créditos decorrentes dessa legislação, mesmo que tenha sido inconstitucional. Só para explicar para o pessoal rapidinho, né, o que acontece. Para você dar a isenção do ICMS, você tem que passar por um rito que é delimitado por uma lei complementar aí, nacional, né, a Lei 24, ou seja, todos os estados têm que concordar para se dar a isenção de ICMS, tá bom? Só que o que acontece? Os estados, em termos aí de priorizar a questão de guerra fiscal, eles concediam essas isenções à revelia da lei lá, do CONFAS. Do CONFAS. Tá bom? Então eram isenções que eram ilegais, inconstitucionais, por assim dizer. Inconstitucionais, né?
E aí acontece que vem uma lei complementar que disse, olha, o que foi dado até agora, então tá dado. Tá dado, fica deixa assim, tá todo mundo perdoado com os benefícios fiscais e tal. E esses benefícios do que foram? Foram receita que o Estado abriu mão. Exato. Né? Então, isso passa assim, e a lei passou sem... Essas leis passaram sem óbice nenhum, nem nada. Isso foi... E onde é que ficou esses valores? Né? É o que se pergunta. Então, é uma das coisas, assim, é receita. Né? Eu tenho aqui na minha frente uma folha aqui que eu tirei ali do relatório do Tesouro do Estado, que vocês conhecem muito bem, com dados aí de 19 de março, foi a extração dos dados aqui, eles apontam 19 de março, que tem dados sobre as saídas aqui do Estado que tem com isenção, né? Até vocês poderiam explicar melhor para nós esses dados, as saídas com isenção e saídas com redução da base de cálculo. Né? As saídas, o que eu trago nesses números aqui é que eles vêm aumentando. Né? As saídas com isenção de 2014 até 2018 aumentou aqui mais de 30 bilhões. Né? E as saídas com redução da base de cálculos, que em 2014 era 38 bilhões, arredondando, passou em 2018 para 51,6 bilhões. Né? Então, esses números aí, eles dão... Eu até gostaria que o Diego, de repente, conseguisse nos explicar melhor como é que funciona esse aumento, principalmente, desses números, né? Eu não conheço a tabela, mas vamos lá rapidinho, né? Isenção sai há o fato, né, o gerador, mas não há efetiva cobrança, não há o lançamento, não há a constituição do crédito. Então, há saída, tá? Mas não há a cobrança do tributo. Isso na isenção. A redução de base de cálculo, ela é uma forma de se dar uma, vamos dizer assim, uma isenção parcial, tá? Ou seja, se era para se pagar 10, se há uma redução de base de cálculo, podemos dizer que o contribuinte vai pagar 5, né, Vicente? Exato. A depender do percentual que é aplicado pela lei. Então, isso, em tese, está refletindo, né, muito do que a gente diz. Né, que se houvesse a tributação efetiva nessas operações, o Estado já tinha resolvido o seu problema de déficit fiscal. Né? Se verifica aqui um aumento nessas saídas de isentas e com redução na base de cálculo de praticamente 50% de 2014 a 2018, né? Nesse período. Então se vê assim, que economicamente o Estado está muito bem. Aumentou e se diminuiu o que se paga. Né? E não se tem os valores aqui da receita atribuída a esses valores. Talvez a receita até tenha diminuído em função dos benefícios de redução de base de cálculo, por exemplo. Né? Teria que ter aqui o valor da receita referente a esses valores, para a gente ter ideia que se esses benefícios realmente catapultaram a economia ou simplesmente o Estado está abrindo mão para a economia. Então, a economia, economicamente, o Estado do Rio Grande do Sul está muito bem. A matriz tributária do Estado está muito mal. Para vocês verem, né? Se tá correta a nomenclatura jurídica disso, né? Se não é imunidade, por exemplo, né? Isenção e redução de base de cálculo a gente resolve internamente. Não precisa do governo federal, né? Não precisa ir lá na Constituição. Isenção e redução de base de cálculo a gente resolve de forma interna. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Entender isso, que há um aumento no total das saídas com benefício tributário. E um benefício tributário em montantes impactantes, né? Bem importante aí. Então, essa tabelinha que está lá no site, né, da Fazenda é uma tabelinha autoexplicativa.
Onde é que está o problema? Por que nós estamos no zero? Né? No zero, exato. Os números estão aqui, né, Vicente? Estão aí. E aquela pergunta que tu fizeste, eu acho que o nosso próprio ouvinte aqui, quem está nos assistindo ali pelo Facebook também, e ele pode ter uma ideia. A situação econômica, a situação fiscal do Estado tem melhorado ou tem piorado? O que o governo após governo tem nos dito? Aqui são números, né? Contra fatos e números não existem argumentos. Mas existe sim um discurso político. Exato. Né? Ao lado, na direção contrária disso, nós vemos, por exemplo, a Argentina, que é um país do lado do nosso, o novo governo tomou posse, e ele já entra com medidas diferentes. Ele é um governo opositor de uma linha contrária ao governo que estava no comando antes, e ele já vem com uma linha que taxa as exportações agrícolas. E aumenta bastante. Né? O trigo e o milho passa a ser taxado em 12%. A soja, que já era taxada em 18%, agora mais 12% vai para 30%. Né? Segundo, como nós estamos lendo aqui no jornal, né? Publicado hoje na página 22 do Jornal 0 Hora. Carnes, pescados, lã, legumes, farinha de trigo, amendoim, arroz e leite em pó, 9%. Frutas e produtos regionais, 5%. Parece que existe uma forma diferente de pensar da onde que tem que vir o equilíbrio fiscal para o Estado. No Brasil se criou uma teoria dizendo que não se exporta imposto. Realmente não se exporta imposto de produtos industrializados. Exato. Né? E não de produtos primários semi-elaborados. Haja vista que esse governo que assumiu a Argentina, ele aumentou a alíquota. Sim. Já era tributado num governo de ideologia, vamos dizer assim, um pouco diferente ou completamente diferente. Então não é uma questão ideológica e sim econômica. Sim, porque tu não tributa o produto primário, ele sai, ele é manufaturado e ele volta, né, para a gente. Então... Pegando um produto básico nosso aqui do estado de produção, alta produção, que é a soja exportada não paga nada de imposto. Agora, o feijão e arroz que fica internamente paga. Então, as despesas geradas pela produção de soja são suportadas somente pela população interna que compra arroz e feijão. Exato. Porque ele usa a estrada, ele usa a infraestrutura. Né? Então, isso é uma coisa que tem que ser discutida com seriedade, sem aquela coisa assim, tu queres me taxar isso, tu queres... Não. Mas sim em que todos tenham a igualdade tributária. Né? Por que se vai para fora produto primário que não passou por uma indústria? Nós tivemos aqui no Estado, a partir de 1996, quando foi isenta a exportação de produtos primários semi-elaborados, praticamente uma desindustrialização do Estado. Com a Lei Candir, né? Com a Lei Candir, exato, que veio regulamentando o ICMS. Ela trouxe no seu bojo essa isenção. E soja pagava 13% de ICMS e nós exportávamos soja normalmente. E exportávamos muito mais até óleo degomado e farelo de soja, que era um produto semi-elaborado, e pagava 9% de ICM. E, a partir daí, com essa isenção, nós tivemos uma desindustrialização do Rio Grande do Sul. Pois é, porque é o incentivador, né? Se tu exporta sem impostos, e é o que tem acontecido no Rio Grande do Sul, se pegar o carro e viajar, vai para a fronteira aqui. Eu estive em Bagé há pouco tempo. Vai para o lado de Uruguaiana, tu vê o que está aumentando as áreas com produção de soja. Outros monoculturas também. É uma questão essa é uma característica do tributo, né? O tributo tem uma característica fiscal, que é você trazer o recurso para o cofre público, e também tem a característica extrafiscal, que é gerar um comportamento no mercado. Exato. Se você imuniza, né, essa cultura da exportação do produto básico,
a tendência é que isso vai aumentando, né? Por que o pessoal da Argentina está mudando a questão? Eles querem gerar um comportamento, né? Que não se exporte tanto, né? Isso, se o pessoal começar a ver, né? Isso está muito relacionado com a economia, né? A questão, por exemplo, do nosso dólar muito alto, para se diminuir a exportação, tu vai começar a tributar essa exportação, porque o dólar alto está chamando muita coisa, né? Então tu tributa para diminuir isso, né? Então, mas no nosso caso aqui é uma política federativa com a Lei Candir, com as imunizações, né, que vieram na Constituição Federal depois, que acabou com o Estado do Rio Grande do Sul. Está comprovado, né? Sim. Acabou com o Estado do Rio Grande do Sul. E os dados históricos desse mesmo relatório do governo do Estado, e não só deste ano de 2019, os anteriores, eles comprovam aonde que aumenta a linha do endividamento do Estado. Foi exatamente nessa época, né? 96, 98. Exato. E vamos dizer assim, vamos pegar um fato histórico, coisa e tal. A Revolução Farroupilha, por exemplo, né? A Revolução Farroupilha não foi uma revolução separatista. Ela foi uma revolução tributária. Quando o Império taxou o charque gaúcho e isentou o charque uruguai e argentino, a importação. Então, isso ocasionou a Revolução Farroupilha. Né? Então, vamos dizer assim, essas coisas. Então, hoje nós estamos no processo inverso. Tudo que vai para fora, mesmo que seja produto primário, semi-elaborado, que gera muito pouco valor agregado interno, né? O calçado, por exemplo, quando a gente exporta sapatos, ele é imune, e já era imune antes da Lei Candir, antes de 1996. Por quê? Nós tínhamos o gado, o frigorífico que abatia, o curtume, e a indústria coureiro e calçadista exportava. Então, nós tínhamos toda uma cadeia, né? Agregando valor e gerando emprego, gerando renda, coisa e tal. Quando a Lei Candir veio a partir de 96, isso que a soja, à época, tinha uma produtividade média de 36 sacos por hectare. Hoje, com o desenvolvimento das técnicas, nós estamos aí numa produtividade entre 70 e 80 sacos por hectare. Então, a produtividade aumentou, quer dizer, mais do que duplo, a área aumentou e o Estado continua com problemas, quer dizer, ou seja, esta área gera muito pouca receita de CMS. E também não gera emprego, né? Acaba diminuindo o emprego pela própria tecnologia das máquinas. Exatamente. Tal, né? Entra essa questão da robotização, né? No próprio campo. E depois, assim, é um setor onde todo o adubo que nós usamos, ele é importado. Todos os componentes do adubo que nós usamos na agricultura é importado. Os ditos defensivos agrícolas são importados. As sementes, nós pagamos royalties, que é um imposto privado, né? Esse nós pagamos. Agora, imposto para ficar no Estado, para o desenvolvimento do próprio Estado, não. Essa tabela aqui é muito importante, né? Eu, particularmente, não tinha visto isso aqui ainda, mas é quase 50% o aumento de saída isenta e correção de base de cálculo de 2014 até 2018, no total. Exato. É impressionante isso, né? Para os nossos ouvintes que ficaram curiosos, a gente vai colocar a imagem dela amanhã. Beleza. Colocamos amanhã. Nos próximos programas a gente pode também trabalhar mais, convidar o pessoal mais para que conheça bem os números, para explicar isso para nós aí, porque no primeiro olhar, né, essa avaliação que a gente está fazendo, a gente está se deparando com a tabela agora, eu e o Vicente, então nós estamos vendo aí uma evolução intensa de saídas isentas e saídas com redução de base de cálculo. Claro, o valor é o valor total aqui, não é o valor de tributo, né? É o valor total da saída total. Mas mesmo assim são valores consideráveis e é um aumento impactante em 4 anos, né? De 2014 para 2018 aumentar quase 50%. 50%. De 113 no total para 161. E em média dando quase 12,5% ao ano. Vamos pensar, né? Então,
volume econômico considerável. E a parte mais importante e impactante é a parte de isenção, né? Que é a desoneração total, enquanto que na redução de base de cálculo ela é parcial, mas do montante de 160, 110 praticamente é isenção, enquanto que apenas 51 é a redução de base de cálculo. Né? Exato. Então é um valor impactante. Esses números aqui a gente pode aprofundar realmente. Eu acho que talvez a gente consiga buscar junto ao Tesouro do Estado um histórico maior, talvez que aproxime lá 98, 96, para que a gente tenha um número mais próximo com esse período da dívida, né? Que a gente tem percebido que tem os números de que a dívida aumentou de 98 para cá. Exato. Naquela época, né? E a outra questão, eu queria só fazer antes da gente encerrar o programa aqui, eu queria trazer para um outro assunto, mas que está relacionado também à qualidade tanto dos serviços públicos, não só dos serviços públicos, mas como os serviços prestados à população, de forma geral, e que tem gerência do setor público, que é a questão do transporte. Né? Mesmo que ele seja gerido por uma empresa privada, mas tem a anuência, lá tem o controle do setor público. No caso aqui de Porto Alegre, o setor público municipal, obviamente. É a situação dos ônibus. Eu tenho visto e conversado com o pessoal na rua e cada vez está pior, tanto o pessoal que tem falado comigo, a questão da qualidade dos ônibus, quanto da quantidade também das linhas. Por exemplo, eu vou para casa de ônibus, eu venho para trabalhar de carro, vou para casa de ônibus, às vezes eu vou a pé, moro relativamente perto aqui. Pego o ônibus Santana, nenhum dos ônibus tem ar-condicionado. Então, naqueles dias muito quentes, alguns ônibus intercalados, um tem, outro não tem, até se leva, mas nenhum ônibus tem. E aí também entra a questão dos... que está muito polêmica, é a questão dos cobradores, né? Se vai ter ou se não vai ter cobradores. E o pessoal que conversa, a gente tem ouvido alguns comentários, não estão muito acreditando que os 5 centavos que vai ser diminuído no próximo aumento, ele é real. E nem que ele é real e nem que isso vai fazer diferença em relação a um benefício de desempregar 3 mil trabalhadores. Também o pessoal fala na questão da segurança, né? Embora um cobrador ele não seja um profissional de segurança, mas está ali, ele está atento, ele auxilia a subir ou descer aquela a lombada, aquela que tem aquele aparelho para os cadeirantes. Então eu só queria deixar esse registro aqui da má qualidade dos serviços públicos dos ônibus em Porto Alegre, que direto ou indiretamente tem a ver sim com a qualidade, com a saúde da situação fiscal do Estado, né? Temos aí a empresa, né? Tem uma empresa, a Carrisc, que presta serviço. Ela continuava sendo uma empresa estatal dependente, né? Recebia aportes consecutivos aí da prefeitura, e a prefeitura andou também com um problema de caixa, né? Mas acredito que seja um reflexo disso também, né? A caixa da prefeitura deixa de se investir e a qualidade do serviço vai caindo, né? Esse é o mal aí dos nossos entes políticos atualmente, né? Falta de caixa. Todos tem que entender que a saída é pela receita, né? E isso demonstra também, assim, vem da posição que o Brasil se encontra em desigualdade social também, né? Então, se pensa que seria um luxo ter ar-condicionado, né? Quando tu dar melhores condições às pessoas, não é luxo, é necessidade, né? Isso gera um ânimo melhor, gera uma produtividade melhor, deixa as pessoas melhor. Isso não é... Hoje, o ar-condicionado, pela toda a tecnologia que nós temos, a evolução da tecnologia, né? Um ar-condicionado no ônibus não é mais luxo. Não, e ele é tão necessário porque é o calor que está fazendo. Não tem como, exatamente. Né? Então, vamos dizer assim, às vezes são pequenas coisas, né, a serem feitas que muda muito o modus social. Claro, a qualidade de vida no dia a dia Parece que aquelas pessoas que necessitam andar de ônibus
porque elas necessitam andar de ônibus, elas não merecem esse benefício. Perfeito, e não só quem necessita, como quem tem já a consciência da importância de deixar o carro na garagem, vir para aqui para o centro de Porto Alegre, de ônibus ou a pé ou de bicicleta. Né? Um serviço melhor qualificado, né? Com melhores condições, as pessoas daqui a um pouco começam a deixar o carro também e utilizar esse meio de transporte. É isso que nós precisamos. Como acontece nos países desenvolvidos. Nos demais países. Né? Vamos dizer assim, a gente sempre fala perdão, nos países desenvolvidos. Mas por que nos países... Por que a gente não adota isso também naturalmente, né? Bom, olha, eu tenho que fazer as coisas boas acontecerem. Né? Só tem uma saída que é a educação, né? Você não tem mais. Então isso demonstra o nosso nível de desigualdade social também. É verdade. Né? Tá certo, senhores. Eu acho que vamos encerrando aqui o nosso programa. Quero agradecer a presença de vocês aqui. Muito obrigado. Uma boa tarde para todos aí. Obrigado, uma boa tarde. Então, boa tarde para os nossos ouvintes também e até amanhã.